Olá! Hoje nós estamos aqui para discutir um tema crucial que, infelizmente, persiste em muitos ambientes de trabalho, o assédio. Até o mês de julho de 2023, o Ministério Público do Trabalho registrou 7.627 denúncias de assédio moral, um número que corresponde a praticamente todo o ano de denúncias em 2022. Nós estamos cientes de que essa é uma questão sensível, mas acreditamos que é fundamental dar voz àqueles que enfrentam essa realidade. E para discutir o tema, nós recebemos aqui no estúdio da Febraban a Ana Adobati, diretora na Livre de Assédio, e a Fernanda Lopes, secretária da Mulher da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraf-CUT. Sejam muito bem-vindas, Ana, Fernanda. Obrigada. Prazer ter vocês aqui. Obrigada pela oportunidade. Bom, nós podemos começar, Fernanda, definindo o que constitui assédio no ambiente de trabalho. O assédio muitas vezes é importante definir, porque muitas vezes as pessoas acham, estou sendo vítima de assédio, e o assédio ele é algo contumaz. Então, é uma exposição, você colocar as pessoas em situações vexatórias, então aquele pública, chefe... quando se diz uma coisa pública, com mais gente. Sim, e que aconteça recorrentemente. Então, às vezes você tem um gerente que chega, cumprimenta todo mundo e pula um funcionário ali, com aquele ele não fala. Ou que fica o tempo todo expondo e falando, não, a gente tem uma ótima equipe, menos esse aqui. Então, tem várias maneiras de você expor um funcionário, de você colocar que ele é pior, você faz a pessoa realmente se sentir aquém do restante da equipe. E é uma situação que, conforme vai acontecendo, essa pessoa vai adoecendo, ela vai se sentindo ali despreparada, e muitas vezes pode nem ser, às vezes é um ótimo funcionário, mas que por algum motivo aquela pessoa se sentiu amedrontada, às vezes era uma concorrência. Então, o que gera o assédio são muitas questões, mas o que faz acontecer esse assédio, mas a consequência é sempre muito ruim, é sempre de muito adoecimento, são pessoas que chegam a um ponto ali de muitas vezes não quererem mais trabalhar, de terem que se afastar por problemas de saúde, então é um problema bem grave do ambiente corporativo. Você falou que tem que expor publicamente, mas pode acontecer entre duas pessoas, mais uma sala fechada, Sim. Pode ser uma gracinha, por exemplo? Pode ser, a pessoa pode nem estar ali, às vezes é uma rodinha de conversa onde você fala o tempo todo e coloca aquela pessoa em exposição. Você fala mal e a equipe toda, às vezes, está ali sabendo e a pessoa que está sofrendo o assédio não sabe, né? Então, muitas vezes, o colega denuncia, fala, olha, estão falando aí de você. E você nem sabia até então. Pode ser aquele assédio velado, então, seu gerente te chama numa sala e fala coisas que não são ali do ambiente profissional, te desqualifica. Você tem uma relação onde você vai ter uma cobrança, você vai ter objetivos, metas ali a serem cumpridas. Agora, de que forma é cobrado isso? De que forma é colocado? São seres humanos ali, você tem que minimamente ter uma relação de trabalho e de respeito. Então, quando a gente passa desse ponto, já é um assédio. Ana, a gente tem falado tanto e lido tanto na imprensa que a gente acha que todo mundo está ciente do que são os tipos de assédio, né? Que isso já não existe mais. Então, queria que você nos contasse o que você observou em sua experiência profissional, você nos contasse um pouco como é que ela é. Então, a gente precisa falar do assédio sexual. E esse assédio, eu começo falando sobre ele porque ele tem até mais contornos mais nítidos. Desde o movimento lá na internet, eu também fui vítima, que foi o Me Too, e também todos os movimentos aconteceram internacionalmente, em Hollywood. Esse assunto começou a ser mais falado, então hoje fica mais fácil identificar. E não quer dizer que não aconteça, mas fica mais fácil de uma forma comum a gente identificar que é aquele constrangimento, aquele sofrimento que você causa na outra pessoa com conotação sexual, com lascívia. E é bem importante a gente falar que não é só o toque não apropriado, como muitas vezes se coloca, mas também aquele constrangimento, inclusive, no nível psicológico, que a gente diz assim, muitas vezes aqui no Brasil a gente tem umas premissas, olhar não arranca pedaço. Quem é mulher, quantas vezes a gente já não desviou de algum caminho, porque sabia que se passasse, poderia não sair um som, mas saberia que estaria ali com medo, constrangida, e isso tem um tom de lascívia. E uma conotação sexual. Mas quando vai para o assédio moral, que minha colega brilhantemente explicou, a gente também precisa falar quando isso acontece com tons discriminatórios, por exemplo. E aí, a gente olhando para o Brasil, num lugar que a gente tem
aí é criminalizado o racismo, a xenofobia, a homofobia, isso acontecido com uma forma intencional, explícita, não precisa nem se repetir. A gente está aí configurando um crime. Mas também a gente pode falar isso que é assedioso. E aí, quando a gente vai para as relações, é bem interessante essa tua pergunta, porque muitas vezes as pessoas colocam aquele aspecto da esfera trabalhista que você precisa ter uma relação de hierarquia para que exista o assédio, mas também existe o assédio horizontal, né? A gente fala muito de patotinha, panelinha, bem no seu exemplo, um grupo contra uma pessoa, uma difamação, um boicote, uma sabotagem. Né? Não cumprimenta, isola, né? Coloca apelido, grupo de WhatsApp sem aquela pessoa só para comentar dos erros. Isola, como é que funciona esse isolamento? Por exemplo, chama todo mundo para almoçar, só aquela pessoa não vai. Você falou até do exemplo, né? Cumprimenta todo mundo, só aquela pessoa não. E deixa na berlinda. Isso pode acontecer também entre grupos. Pode ser um grupo, uma panelinha, o bullying. Que era o bullying na escola? O bullying é uma boa forma da gente explicar. O bullying era um grupo contra uma pessoa, um mais forte contra uma pessoa, e muitas vezes, quando essa pessoa ia até pedir ajuda para a professora, era perseguida. Né? Então, são mecanismos que isolam essa pessoa e colocam nesse lugar que muitas vezes, por sobrevivência, ela termina pedindo para sair, né? Quando não, adoece. E às vezes ela nem está ciente, né, de que você ser desprezada desse jeito é ser hostilizada, né? Ser isolada ou não te cumprimenta, né? A pessoa diz que está tocando a vida dela lá e não comunica as informações, não troca e tal. Você acha que é o estilo da pessoa e pronto, mas de repente não é, né? Mas é direcionado a alguém, né? Tem esse tom de sabotagem, de boicote, de perseguição. Sim. E é bem interessante, porque quando a gente vai para o conceito, para ler o que é assédio moral, a gente fala de justamente a informação não circular de forma igualitária. Muitas vezes a essa pessoa não é dada a mesma ferramenta que a outra pessoa para ela estar num lugar de igualdade. É algo direcional para ter ali uma consequência naquela pessoa, para que ela termine saindo ali daquele contexto. E muitas vezes acontece, por exemplo, alguém que está em vias de ser promovido. Opa, essa pessoa está se destacando, tem uma vaga. Eu digo que quando tem competição é aí que o ser humano mostra muitas vezes o pior dele. Né? Então aí se toma também um movimento de patota, de turba. Vai ter essa coletividade contra essa pessoa, muitas vezes num horizontal, numa assédio horizontal. Olha, como que as estruturas patriarcais presentes na sociedade impactam a participação das mulheres em cargos de liderança? Voltando aqui a falar em mulheres, né, em espaços de poder. A não aceitação de uma liderança feminina por um homem pode acarretar algum tipo de assédio no trabalho? Fernanda? Acontece muito, né? A gente estava falando aqui do geral, mas acontece muito de você não aceitar uma mulher num cargo de poder. Se for uma mulher jovem, e aí imagina uma mulher jovem que se destaca numa equipe de pessoas que estão ali antes dela. Essa mulher não é aceita. E não é aceita, além de... Vão questionar, não importa o quanto ela estudou, o quanto ela se preparou, vão questionar, será que ela está ali por quê? Mas será que por acaso saiu com alguém? Isso acontece muito com mulheres. De incentivar que mulheres usem roupas onde você vai trabalhar com o público, fazer uma venda. Então, você tem que vir mais arrumada, porque aí vai te ajudar a vender. Tudo isso acontece com as mulheres. E aí, muitas vezes é isso. Se a mulher é mais velha, ela está muito velha para estar ali no cargo. Diferente de um homem. Se ela é muito jovem, ela é muito jovem para estar naquele cargo. O que parece é que a mulher ela nunca está preparada. Ela não pode assumir, não vai ser aceita nunca nesse lugar de poder. Então, ela vai sofrer assédio, porque ela vai estar numa estrutura, se ela estiver num cargo mais alto, rodeada de homens, ela já não é um ambiente acolhedor ali para ela. Começa a ser escanteada, começa a perder oportunidade quando ela está ali no auge da sua maturidade, da sua energia, né? Quando você tem, por exemplo, esse lugar do assédio sexual, da relativização da sua competência. Imagina uma mulher que lutou para ter uma MBA, quando ela ali está floreando ali com todo o seu potencial, começa a vir o que a gente chama de teto de vidro, né? Você só vai até aqui. Se virar concorrência para mim, aí já não dá. Então, é obviamente que essa pessoa vai ter impactos não só na performance ali, vai se desconectar do ambiente de trabalho, mas isso vai levar para a vida externa e na sua comunidade expandida, na família, para aqueles que lhes rodeiam. Então, se depois que você tem aí uma jornada para preparar essa colaboradora, a ponto dela estar pronta para ser conselheira, ela começa a ser atacada, você perdeu um patrimônio, um asset incrível. Então, o que as empresas podem fazer para criar um ambiente de trabalho mais seguro e prevenir casos de assédio?
Acho que o que as empresas têm é que abordar esse assunto. Então, assédio moral, assédio sexual, todos os tipos de assédio, eles não podem ser um tabu. Você tem que falar sobre isso e, principalmente, você tem que, além de ter canais que efetivamente funcionem para denúncia, essas pessoas denunciadas e que comprovadamente são assediadoras, elas precisam ser punidas. Porque o que a gente vê é que, muitas vezes, o maior índice aí de pessoas que não faz essas denúncias é porque tem medo da impunidade, medo de que elas acabem sendo punidas de alguma forma, porque fizeram uma denúncia de assédio. Então, muitas vezes, se você não cuida muito bem disso, o gestor descobre quem fez essa denúncia e aí vai perseguir ainda mais, vai expor para os colegas, a pessoa denuncia e ainda fica numa situação pior. Então, a empresa tem que ter uma estrutura que realmente ela se proponha a vou combater e vou punir, não vou aceitar gestores que sejam assediadores. O que a gente vê muitas vezes é que a pessoa acaba subindo de cargos exatamente por ter uma postura de assédio, porque daí ela consegue cobrar, de alguma forma ela consegue um resultado maior, mas à custa do adoecimento dos outros colegas. Então, se a gente realmente fala, não vou aceitar, e a empresa se propõe a tratar do assunto, acredito que as coisas vão melhorando. Eu acho bem interessante, Fernando, que você traz isso, porque é uma coisa que eu estimulo quando a gente quer trabalhar a primeira cultura, e não adianta você ter um código de ética, valores que estão só no papel, eles têm que ser vividos, e é essa coerência de ação e consequência. Quando a gente fala, inclusive, desse lugar da promoção, é muito frustrante, já escutei, mas ele ia ser promovido, e agora com essa discussão sobre assédio, a gente investigou que ele era um assediador que tinha muitas denúncias no canal de ética. E aí, o que estava acontecendo com essas denúncias? Por que isso não virou um lastro negativo a ponto de, na hora de avaliar essa promoção, não se considerou como algo que ele não está performando? A gente brinca no meio corporativo, a gente contrata no hard e demite no soft. Será que um gestor que se cresce silenciando, né, amedrontando, perseguindo, é realmente alguém que está apto a crescer numa empresa que tem valores éticos, sem falar de risco? Silenciando como, você diz? Então, por exemplo, você discorda de mim, né? Vou lhe perseguir. Ah, tá. Você não aceita a minha chantagem para sair comigo, você não ri da minha piada, né? Então você vira o meu inimigo. Te cancelando, assim. Te cancela. Tem casos até de gestores que vão deixando rastro, inclusive, de assédio sexual. E que as mulheres têm medo de fazer essa denúncia. Então, muitas vezes, essa denúncia nem acontece. E aí, quando ela acontece lá na frente, daí assédio sexual, como é um crime e costuma, sim, ser apurado, daí as outras vítimas aparecem. Porque tem isso, né? A mulher tem esse medo da impunidade. A hora que uma denuncia, começa a aparecer. Ele tinha deixado um rastro de assédio que ninguém sabia, que era velado ali. E eu acho muito interessante porque a gente precisa entender. Assediador repete padrão. Então, quando às vezes o pessoal, ai, boicote, tá vendo? Foi uma. As outras vieram, é orquestrado para prejudicar aquela pessoa. Ele tá nesse lugar porque ele foi repetindo o padrão por causa da impunidade. Enquanto ele não for pego, ele não for retaliado, ele não receber um feedback, ele não for observado, ele vai repetir, porque ele aprendeu que ele pode fazer essa prática, essa conduta, que nada vai acontecer. Então, quando a gente fala de construção de cultura, inclusive de segurança, passa por coerência, por viver os valores, por mecanismos de denúncia e, claro, né, a coerência com a aplicação desse código de ética. E os casos que você tem acompanhado aí no mundo corporativo, Ana? Você viu outras soluções além dos canais, outros recursos, ferramentas? A gente tem aí uma ampla gama de recursos e formas de oferecer a esse colaborador e colaboradora esse pedido de ajuda, essa chance de pedir ajuda. Inclusive, quando eu falo, vamos encarar o canal de denúncia não só para algo que seja só na crise, mas para pedidos de ajuda, para dar até oportunidade de educação. O problema é que muitas vezes só chega ali quando o lastro de violência já está ali, já silenciou todo mundo. E quando a gente vai para mecanismos, assim, a gente tem hoje startups que oferecem aplicativos, canais que inclusive estabelecem a governança, né? Então, que cobram pouco para a empresa de qualquer tamanho. Também vale dizer, gente, que o programa Emprega Mais Mulher exige que as empresas tenham canais isentos e imparciais para receber essas denúncias. E vale lembrar que o Ministério Público do Trabalho recebe denúncia. E ele recebe inclusive anônima, vai instaurar aí uma investigação. Então, procurar o site do Ministério Público do Trabalho local e conseguir aí, caso não tenha um sindicato que tenha esses canais, e sindicato também é uma possibilidade, né? Também é um caminho para pedir ajuda. E aí a gente tem aí empresas pequenas, de diversos segmentos, que encontraram uma solução, que cabe no orçamento e que está aí colocando governança. Então, não é muito desculpa hoje
dizer que não é possível ter governança para esse tipo de assunto dentro da empresa. Está todo mundo aí no ambiente de trabalho para entregar o melhor do seu potencial e ser respeitado. É isso que a gente está falando no final, de cultura de respeito. Eu já vi até casos de pessoas que estavam num grupo e chegou foto de uma mulher, uma outra colega de trabalho, e uma pessoa ali falou, não, isso aqui já passou de qualquer limite para mim, e denunciou. A mulher nunca saberia que ela estava com foto exposta ali, mas uma pessoa de dentro do grupo denunciou. Às vezes você está vendo sua colega ali, um chefe que chega, porque é isso que, às vezes, a pessoa encostar na sua mão de um modo estranho, você pode se sentir agredido, aquilo pode ser um assédio, inclusive sexual. Então, às vezes, você do lado está vendo sua colega sofrendo e ela muitas vezes não tem... Eu não gosto nem de falar de coragem de denunciar, né? Porque não é coragem, mas é muito esse medo do que vai acontecer, da impunidade. Você tem que ser fortalecida de alguma forma, né? E fora que a gente já chegou aqui com uma bagagem de que para chegar e se inserir, a gente escutou muita coisa que não era ética, respeitosa. Então a gente vai normatizando. Sim. Então muitas vezes aquela colega vem até de uma outra cultura, onde o assédio era normatizado, e ela não está percebendo que naquele ambiente ela pode contar com ajuda. E aí você do lado olhando aquilo consegue ajudar. Acho que é isso, você tem que ter esse olhar e não aceitar. Se aquela pessoa não percebeu o que está acontecendo, você está ao lado e talvez perceba e possa fazer essa denúncia. Uhum. A Cartilha Sexo Frágil, um manual sobre masculinidade e suas questões, é uma parceria entre a FEBRABAN, o Instituto Maria da Penha e a Virtus, Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos, que nós estamos divulgando. É uma das iniciativas que a FEBRABAN assumiu como compromisso do Acordo das Convenções Coletivas. A cláusula estabelece medidas para conscientizar e prevenir a violência contra a mulher em 3 principais eixos: sociedade civil, entidades sindicais e grupos técnicos sobre diversidade. Qual a importância dessa iniciativa, né, do setor financeiro tá liderando no diálogo com a sociedade civil, com diferentes entidades, Fernanda? É uma cláusula importantíssima. A gente ter o setor financeiro, um setor com tanto poder, e aí não só econômico, mas se a gente fala em bancos, a gente chega em muitas cidades, todas não, mas muitas cidades, em cidades pequenas pelo Brasil todo. Então, que importante que a gente tenha construído essa cláusula e possa falar disso. E aí não só para os bancários, que já são muitos, né? Falar só dos bancários, mas em poder falar para a sociedade, em levar para escolas esse projeto. Então, a gente realmente trabalhar através dessa cláusula para construir um Brasil melhor. É a única forma, é falar do assunto. Não é, se a gente fingir que não existe, vai continuar tudo igual. Como é que você vê essa iniciativa, Ana? Até me emociona quando eu escuto a sua fala, porque a gente tem aí muitas vezes numa cidade um banco, uma agência bancária, e não tem uma universidade, não tem uma escola técnica. Então, o poder que você tem naquele ambiente, ensinar o que é cidadania, porque quando a gente fala de respeito, é cidadania, né? Também, você está deixando um legado para aquela outra geração que vai vir a trabalhar ali. E aí você ter, né, essa indústria tão forte, entrando e se engajando, é extremamente importante e poderoso. E aí eu estava em Londres ano passado, até falei no mês da mulher, que tinha uma campanha de um banco que estava falando sobre o papel do gerente em orientar as mulheres contra a violência econômica, né, que está inclusive na Lei Maria da Penha. Eu olhei, olha que genial, o que é, como a vida financeira permeia, seja porque você trabalha ou você é cliente, né, esse lugar que pode ser também de construção para um mundo mais igual. E quando a gente fala dessa oportunidade capilar, que vai para a escola, de novo, vai para a universidade, a gente está falando de um lugar que a iniciativa privada está ocupando de educação cidadã. Então, se a gente já teve uma geração que não recebeu isso por conta de uma falha na nossa educação, que é estrutural, né, nem todo mundo teve acesso, né, a uma educação pública de qualidade, imagina você ter no ambiente de trabalho essa oportunidade. E hoje as empresas estão aí oferecendo uma oportunidade, empresas que fazem parte desse pacto, desse movimento, de oferecer um ambiente protetivo para muitas mulheres que nem em casa encontram isso. Então, isso é muito poderoso. E a gente falou muito da mulher, na verdade, especialmente nessa entrevista, a gente fez outras aqui, né, sobre esse tema, mas esse assédio e esse comportamento abusivo, opressor, ele acontece muito também com as populações LGBTQIA+, né? A gente não falou nessa entrevista, mas eu queria ouvir a Ana um pouco e para a sua experiência em mundo corporativo. A gente tem aí um patriarcado que, obviamente, reflete nas estruturas, né, das empresas.
E quando a gente vai para esse lugar, eu até falo, né? A gente vai falar de mulher, gente, eu provoco. Mulher e idade, né? Porque mulher também é LGBT. Então, se for buscar só por isso. Mas a gente também precisa ver que a gente tem grupos minoritários em direitos que também passam por situações assediosas no trabalho, como também por conta da raça. E quando a gente fala do LGBT, tem um dado que mostra que 70% das pessoas da comunidade LGBT, quando elas se sentem confortáveis de dizer, olha, eu sou bissexual ou sou transgênero, elas sofrem assédio moral. O que é que isso quer dizer? Que muitas vezes a empresa tem lá, mês do orgulho, coloca a bandeira ali, né, na entrada da empresa, aqui no backdrop da reunião virtual, até patrocina evento, mas ali tem uma cultura tão heteronormativa, né, tão conservadora, que quando a pessoa diz, então se minha empresa institucionalmente tem esse posicionamento, eu posso falar por quem eu exerço meus afetos, por exemplo, que é sobre isso, né? E aí vem o assédio moral. Por isso que a construção de cultura e a educação, de entender como comportamentalmente você está excluindo e assediando aquela pessoa, que muitas vezes vem, é uma piada ou então é só minha opinião. Não, você está ferindo a dignidade de alguém. Então, sim, grupos minoritários, isso passa por raça, passa por orientação sexual, identidade de gênero, também são pessoas que passam, em sua maioria, por assédio moral no ambiente das empresas. Fernanda, as cláusulas da convenção assinada contemplam essas populações LGBTQIA+, também? Sim, importante falar que a gente fala da violência, mas que contempla todas as populações e que, inclusive, o que a gente temos aí mesas de igualdade de oportunidades onde a gente debate todos esses assuntos, porque a gente tem a situação da mulher, mas se a gente pega no setor aqui, no ramo financeiro, uma mulher negra, ela ganha 40,6% a menos que um homem branco. Se a gente vai subindo ali nas empresas, você não vê quase negros. Se a pessoa LGBT, ela se sente confortável? Não sei, depende. Muitas vezes a pessoa, ela ali dentro, ela tem que ser de uma forma, trabalhando no dia a dia. Ela não pode ser como ela realmente gostaria de ser, porque tá afeminado. Essa pessoa não pode ser com essa postura gerente, não pode ascender na carreira. Então, são uma série de preocupações. Se a gente pega nos bancos, a questão da transexualidade, a gente vê muito em bancos públicos. A pessoa ela entra, passa num concurso e aí ela se sente confortável para fazer uma transição de gênero. Porque a gente sabe que aí é uma questão da sociedade que realmente não aceita essas pessoas, onde as pessoas são mortas no Brasil. Então, passa por tudo isso dentro de uma empresa, é um reflexo da sociedade, então é um dado que essa pessoa ela não consegue um emprego ali numa iniciativa privada, porque ela vai ser olhada com preconceito, tem essa dificuldade. E aí, quando ela tem alguma estabilidade, ela se sente confortável. Então, eu conheço algumas colegas dentro dos bancos públicos, inclusive procurando pessoas para fazer umas conversas, umas entrevistas, a gente só encontrou em bancos públicos. Não que não tenha, né? Mas às vezes essa pessoa também não quer nem se expor no banco privado. Ela está ali e prefere ficar o mais escondida possível. Mas todas falavam sobre isso, que só fizeram a transição quando tiveram alguma mínima tranquilidade de estabilidade na carreira. Faz muito sentido. Porque, inclusive, eu tenho colegas que fingiram ter relacionamento heteronormativos para poder não serem limados do processo sucessório ali quando apareceu uma vaga. Então, isso é muito agressivo. Você está querendo que a pessoa vire uma farsa para poder se sentir incluída e estar no lugar de equidade. Para isso não ser um fator que o desconsidere ou a desconsidere numa possível sucessão. E aí, as nossas cláusulas, a gente tem mesas, inclusive, fixas para debater esses assuntos, para que cada vez mais o ambiente dentro dos bancos, o ambiente corporativo fique cada vez mais igualitário. Eu lembro que numa das últimas entrevistas que a gente falou dessa situação da mulher, por falar em dados, tinha aquele número trágico de que uma mulher é morta a cada 24 horas no Brasil, que é uma coisa impressionante. Esse número ainda continua do mesmo jeito ou baixou? Infelizmente, a gente tem a cada 12 horas uma morte. 12? Então, pulou de 24 para cada 12 horas? A gente tem hoje um cenário tão pior do que a guerra do Iraque para a mulher. É um dos piores do mundo. Sim, é um dos piores. Infelizmente, só aumenta, né? Só aumenta. Inclusive, na pandemia, aumentou ainda mais. Mesmo considerando que essas denúncias não chegam, né? Então, a gente ainda tem esse dado aí, não é perto do que realmente existe.
de crimes, se a gente for considerar de feminicídio, que muitas vezes não vão entrar como feminicídio, você vai considerar qualquer outra coisa. Então ainda tem a subnotificação, mas é isso. A cada 1 segundo, uma mulher é assediada no Brasil, segundo o Instituto Maria da Penha. Aí eu te provoco, será que esse 1 segundo está fragmentado, que é quando ela vai no ônibus, quando ela vai para a balada, ela também é assediada no ambiente de trabalho. Então imagina, piscou, você tem uma mulher passando por violência de gênero. É muito grave, isso vai invadir o teu ambiente de trabalho. Por isso que é urgente as empresas não tratarem um tema como tabu, abordarem e terem mecanismos de prevenção e combate. Tomara que esse exemplo nosso, né, do setor financeiro, ele se propague para outros setores, né, da sociedade, das atividades econômicas. Inclusive, né, o Ministério das Mulheres vem ouvindo muito essa experiência do setor financeiro e que a gente consiga replicar para outras categorias. Importante que a gente tenha caminhado, esteja fazendo e que muitos outros façam também. Gente, muito obrigada. Acho que a entrevista foi ótima, muito rica, né? Muita troca de informação. Te agradeço muito, Ana Adobati, que é diretora na Livre de Assédio, e Fernanda Lopes, secretária da Mulher na Contrafcut. Agradeço a vocês duas por compartilhar conhecimentos valiosos, né, sobre esse tema tão relevante, que seja inspirador. Esperamos que essa conversa incentive a reflexão e promova ações para criar ambientes de trabalho mais saudáveis e mais inclusivos. Obrigada a você também que nos acompanha, que estiveram aqui conosco, agradecendo por acompanharem essa discussão tão importante sobre assédio no trabalho. Os melhores trechos desse programa estão em nossas redes sociais e você também pode conferir a íntegra desse e de todos os episódios dos nossos podcasts no nosso canal do YouTube, na página Febraban News ou na sua plataforma de áudio predileta. Eu fico por aqui e até a próxima.